Salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros, aqui direto do estádio Newton Santos, onde teve aqui agora há pouco a solenidade aqui, né, da renovação da concessão do estádio Newton Santos para o Botafogo até 2051, tá? Importante dizer porque ficou um pouco confuso essa parte, né? Renovou por 20 anos, aí o pessoal estava somando 20 com 2021, ou seja, a primeira informação seria até 2041. O presidente Dorcésio Melo e todos aqui confirmaram, tá? A concessão vai agora até 2051, tem um aditivo aí de 2 anos, o prefeito Eduardo Paes confirmou isso, né? Até 2053, mas o contrato assinado por enquanto até 2051. Esse aditivo, segundo o prefeito Eduardo Paes comentou, foi por conta de 2 fatores. Primeiro, o da pandemia, né? Agora que a gente está enfrentando ainda, está no finalzinho dessa pandemia do coronavírus, e o outro foi em relação àquele fechamento do estádio Newton Santos lá em 2013, 2014, lembra? Então, o prefeito Eduardo Paes explicou aqui em coletiva, né, na verdade no pronunciamento dele, o fechamento naquela época, né? Falou que tinham 3 laudos, 2 estavam falando que não tinha problema e 1 estava falando que tinha problema na cobertura do estádio, né? Falou que foi muito criticado pela torcida do Botafogo, mas que ele teve que levar em conta esse laudo que dizia que o estádio estava com problemas, e aí passou por uma reformulação, né, no teto do estádio, nessa parte de cima aqui, ó. Então o Eduardo Paes fez questão de lembrar também esse fechamento temporário do estádio Newton Santos, para dizer que o Botafogo terá um aditivo aí de 2 anos no final de 2051, indo até 2053, beleza? Fora isso, a gente está aqui no estádio Newton Santos, né? A gente conversa com algumas pessoas por aqui, né? Conversei com o CEO Jorge Braga, tem um vídeo, vou postar o vídeo também da entrevista que fizemos com o presidente Dorcésio Melo, que falou sobre diversos assuntos, tá? Especificamente, eu vou citar aqui no vídeo o que eu perguntei tanto ao presidente Dorcésio Melo quanto ao CEO Jorge Braga. Os outros assuntos que os outros jornalistas perguntaram, depois eu faço um vídeo separado, tá? Essas notícias aqui que eu vou trazer são exclusivas aqui do canal do Medeiros, tá? Então eu vou falar de 3 assuntos aqui, tá bom? Nesse vídeo aqui, em que eu tô colocando aqui notícias exclusivas direto do estádio do Newton Santos. Esse foi o título, né? Então vamos falar cada uma delas. Primeiro, eu perguntei para o presidente Dorcésio Melo sobre a situação do Elkerson no Botafogo. Eu fiz essa pergunta para ele quando ele estava dando entrevista coletiva. Perguntei se há um projeto do Botafogo. Eu vou colocar um vídeo aqui cortado e editado para vocês aqui. Perguntei ao presidente Dorcésio Melo em relação ao Elkerson, né? Se o Botafogo está otimista, se o Botafogo já fez proposta, se o Botafogo tem um projeto. E o presidente Dorcésio Melo respondeu que não está tão otimista assim nesse momento, porque a diferença salarial entre o que o Botafogo propôs e o que o Elkerson está querendo ainda é significativa. Porém, o Botafogo vai tentar até o último instante. O Botafogo continua muito interessado no atacante Elkerson, tá? E o Botafogo vai tentar ainda continuar aí trazendo o atacante Elkerson, chinês brasileiro, né? Ele que é naturalizado chinês, para o Botafogo. Perguntei também ao presidente Dorcésio Melo sobre a gestão do estádio Newton Santos, né? Ele falou em entrevista que o Botafogo está correndo atrás de naming rights e também de uma gestão terceirizada do estádio Newton Santos, e eu fiz essa pergunta para o presidente Dorcésio. Falei como é que tá as negociações. Ele falou que em breve o Botafogo deverá ter novidades e que quem ganhar aqui a concessão não, né? A gestão do estádio Newton Santos terá que fazer um aporte aí de mais ou menos 40 milhões de reais, né? Será um investimento inicial aí para o Newton Santos se adequar, colocar o Newton Santos todo um investimento inicial, né? E inclusive o Pedro Paulo falou isso no seu pronunciamento também. O Pedro Paulo, que é secretário de Fazenda. Eu também fiz uma entrevista com o Pedro Paulo, vou soltar para vocês aqui no canal do Medeiros. E o presidente Dorcésio falou sobre isso, né? Falou sobre a gestão terceirizada no Newton Santos, em que ele diz o seguinte: ele diz que a W Torre e mais uma empresa está concorrendo aí para fechar essa gestão do Newton Santos, tá bom? A W Torre, ele soltou o nome, confirmou o nome da W Torre, que está em negociações. A outra empresa, o presidente Dorcésio Melo preferiu não falar, deixou em sigilo, tá? Então são 2 empresas que estão concorrendo à gestão do estádio Newton Santos, e teremos muito provavelmente novidades em breve aí
provavelmente agora em janeiro, em relação a esse assunto. Sobre o outro assunto que eu queria falar aqui nesse vídeo, terceira notícia exclusiva para vocês aqui do canal do Medeiros, tá? Eu perguntei ao CEO Jorge Braga sobre o orçamento do Botafogo em 2022, né? Falei com o CEO, então falei sobre essa área mais administrativa financeira, né? Perguntei ao CEO sobre o orçamento em que coloca uma meta de 60 milhões em venda de atletas no orçamento do Botafogo, né? Por que eu perguntei isso? Foi o número que talvez mais me chamou a atenção, né? Porque o Botafogo, para vender 60 milhões em atletas, 60 milhões de reais em atletas, é um número difícil, não é um número muito comum. O Botafogo, por exemplo, em 2021 não conseguiu isso. O Botafogo conseguiu mais ou menos 30 milhões em venda de atletas em 2021, ou seja, metade do valor que está orçado para o ano que vem. E aí o CEO Jorge Braga disse para mim que realmente é um número significativo, o Botafogo vai ter que correr muito atrás desse objetivo, senão o Botafogo já não vai cumprir o orçamento e as coisas começam a se complicar. E ele deixou muito claro o seguinte: o Botafogo vai ter que cumprir à risca o orçamento para não passar dificuldades. Tudo que está no orçamento do Botafogo foi feito já um estudo para que o Botafogo não passe dificuldades em 2022. Se o Botafogo não atingir essas metas, esses objetivos do orçamento, o Botafogo começa a passar dificuldades. Porém, a expectativa do CEO Jorge Braga é o seguinte: o Botafogo tem ativos valiosos em sua base e o próprio Jorge Braga citou o Matheus Nascimento, dizendo que uma possível venda do Matheus Nascimento já ultrapassa o valor que está estipulado no orçamento. E ele lembrou que o Matheus Nascimento completa 18 anos em março de 2022, já podendo se transferir para o exterior. Ou seja, deixou em aberto aí uma possível venda do Matheus Nascimento para a Europa. Ele, que é o jogador mais valioso do Botafogo hoje, o Matheus Nascimento, tem multa acima de 100 milhões de reais. Então, vamos ficar de olho, porque provavelmente teremos muitas vendas e a necessidade de vendas de atletas no Botafogo em 2022, beleza? Então essas foram as perguntas que eu fiz tanto para o CEO Jorge Braga e também para o presidente do Césio Melo. E também falei com o Pedro Paulo, tá? Eu vou deixar depois aqui, primeiro eu tô falando e depois eu deixo aí o vídeo editado para vocês no final desse vídeo, tá bom? Com a pergunta e com a resposta. Perguntei ao Pedro Paulo, cara. Falei com o Pedro Paulo sobre a lei do Clube Empresa. Por que eu perguntei isso ao Pedro Paulo? Ele é o relator da lei do Clube Empresa na Câmara, né? Além de secretário de Fazenda do município do Rio de Janeiro, ele é o relator da lei do Clube Empresa. E ele falou sobre a expectativa do Clube Empresa para o futebol brasileiro e também para o Botafogo, que é o clube que está há mais tempo estudando, está há mais tempo se adaptando, se estruturando para virar uma SA, para virar uma sociedade anônima. Pedro Paulo falou bastante e eu vou deixar para vocês aí no final do vídeo, beleza? Sigam o canal do Medeiros, se inscreva aqui no canal do Medeiros, apoie a mídia independente do Botafogo e deixe um like nesse vídeo aqui. Até a próxima. Presidente, só uma pergunta. Talvez o nome que mais tenha agradado a torcida nos últimos dias tenha sido do Elkerson para uma possível volta para o Botafogo. Existe algum projeto para a volta dele? Existe algo, possivelmente, início de negociação, encaminhado? O que você poderia falar para a torcida? Não, a gente fez uma proposta para trazer o Elkerson, isso é fato, e a gente está, mas os valores, a diferença entre o que ele quer e o que a gente ofereceu é significativa. Então a gente está ainda negociando, vendo como que a gente pode fazer para tentar trazer. Não é fácil, não vejo assim com tanto otimismo, mas a gente vai tentar até a última hora trazer o Elkerson. Salve galera do canal do Medeiros, estou aqui com o Pedro Paulo, secretário de Fazenda do Rio de Janeiro, e relator também do Clube Empresa, da lei do Clube Empresa, que está aprovada na Câmara e hoje está já ativo aí. Inclusive, o Botafogo está tentando aí a sua safra, a nossa safra. Pedro Paulo, Prazer te conhecer. ótimo. O Pedro Paulo fala um pouco sobre a expectativa do Clube Empresa em relação ao Botafogo. O Botafogo já vem estudando há bastante tempo, desde 2019, né? O que o Pedro Paulo tem a falar em relação ao Botafogo e ao Clube Empresa? Obrigado, Medeiros. Salve, galera botafoguense aí. Um abraço a todos vocês. Você sabe, Medeiros, que minha família toda é portuguesa, meu pai, meus irmãos. Eu com um vizinho aí que insistiu, aí levou pro outro lado e ele tornou flamenguista, né? Eu amo meu Flamengo. Mas, só um pouquinho, acho que o Clube Empresa hoje está ajudando os clubes a se profissionalizar, está reduzindo, né?
E não é só o aspecto de virar empresa, também os mecanismos que estão no projeto da empresa, como por exemplo a recuperação judicial. O Figueirense acabou de assinar o projeto de recuperação judicial. Eu acho que todo esse marco legal que dá oportunidade para que os clubes se profissionalizem, eu acho que tem que ser bem-vindo, né? É importante lembrar que eu fui relator do projeto de empresa na Câmara, a gente aprovou a convenção, depois teve um outro projeto do Senado, que bom, ele incorporou vários aspectos como a recuperação judicial no meu projeto e aí criou a tal SAF. Eu acho que a SAF acho que pode melhorar algumas coisas, não ser tão complicado assim, mas eu acho que ela é bem-vinda. O caminho é o caminho da profissionalização. Eu acho que agora a gente tem que ainda mais provocar esse debate para que haja profissionalização. O Botafogo talvez seja um clube que há mais tempo estuda a transformação como empresa. Eu acompanhei várias reuniões com todo o corpo jurídico, com a Ernest Young, que fez um trabalho de preparação para a transformação do Botafogo como empresa. Tem acompanhado isso. É importante lembrar, esse projeto foi muito provocado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é botafoguense. A imprensa direto deles falava assim, esse é o projeto do Botafogo e tal, e o Botafogo não foi o primeiro, foi o terceiro. Né? Então assim, eu acho que o caminho está correto de profissionalização, sem ser obrigatório. Por exemplo, como o Flamengo não quer ser clube empresa, ele acha que sobrevive como uma associação sem fins lucrativos, como Barcelona, como Real Madrid, ok. Mas clubes que têm a possibilidade, né, sem perder a sua tradição, sem sumir a estrela solitária, não vai acontecer isso com a profissionalização, mas se pudesse trazer investidores, os ativos brasileiros hoje estão baratos. Por que não assusta, por exemplo, quando o Ronaldo faz o investimento no Cruzeiro, uma dívida do Cruzeiro de mais de R$1 bilhão? Você imagina essa dívida em euro, em reais. É 7 vezes menor do que o valor em dólar, 6 vezes menor. Então, olha a oportunidade. O futebol brasileiro ele tem uma coisa, o custo dele, por exemplo, para você criar um atleta, é um custo irreal. Só que a receita em dólar e euro, por exemplo, quando você vende um atleta para o mercado europeu, para o mercado asiático, então assim, se torna atrativo. Se torna atrativo porque é barato e nós somos um celeiro de craques, mas o futebol brasileiro é conectado com o mundo. Então assim, a gente não pode perder essa oportunidade. E acho que hoje aqui no estádio de torcida a gente assinou essa concessão. Um estádio que eu acho que é muito importante para essa reestruturação financeira do Botafogo e esse trabalho contínuo aí de transformar o Botafogo no futuro em clube. Está explicado, obrigado pelo Medeiros. Qualquer coisa entra nas minhas redes sociais lá, tem mais explicações. relator da lei